Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela graça, pela oportunidade de nós estarmos reunidos aqui. Amém. Ele é bom, tem nos dado vida, graça, tem nos salvado, perdoado os nossos pecados. Por isso nós estamos reunidos aqui. Graças a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. O Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14. O texto foi lido aqui no início pelo pastor Elias. Capítulo 14, versículos de número 16 e 17. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Todos acharam? Compartilhe sua Bíblia com alguém do seu lado, que porventura não esteja com Bíblia hoje, para que todos possam ler a palavra de Deus. Amém? Diz assim o texto da palavra do Senhor, Jesus dizendo: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela graça, pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite. O Senhor nos conhece, o Senhor nos salvou, e o Senhor tem propósitos maravilhosos para a nossa vida. E nesta noite, ó Deus, nós queremos amar mais e mais a Ti. Nós queremos amar o Seu Espírito. Nós precisamos de Ti nesta noite. Fala conosco. Nos orienta por meio da Sua palavra. Que nós possamos sair daqui abençoados pelo Senhor, tocados por Ti. Que o Seu Espírito, ó Deus, tenha total liberdade para falar, para agir e para fazer o Seu de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Mantenha sua Bíblia nesse texto, por favor. João, capítulo 14, versículos 16 e o 17. É um texto conhecido de todos nós, com certeza. E esse texto, ele está inserido numa passagem maior, quando Jesus, ele fala com seus discípulos as suas últimas palavras, suas últimas instruções. Está chegando o próximo dia de Jesus ir à cruz, então ele fala com seus discípulos, deixando claro que ele vai para o céu, e ele diz assim: olha, eu estou convosco só mais um pouco de tempo, estou voltando para o meu Pai. E a Bíblia nos mostra nesses capítulos 13, 14, 15, 16, 17 de João, que os discípulos ficaram muito tristes, o coração sobrecarregado de tristeza, por conta disso que Jesus lhes havia dito, que ele ia embora. Depois de 3 anos convivendo com Jesus, andando com Jesus, de repente Jesus diz que vai embora e eles se sentem muito entristecidos. Mas o Senhor Jesus, no intuito de confortá-los, Jesus então promete, como nós lemos nesse texto, que Ele rogará ao Pai que lhes dê outro Consolador. O tema dessa noite, da campanha, é amar o Espírito Santo, o nosso Consolador. E Jesus fala dele, desse Consolador. Ele fala para os discípulos. Esse texto que nós lemos aqui, os 2 versículos, contém algumas peculiaridades sobre essa promessa. E sobre quem seria esse Consolador, e como ele viria, por que que ele viria.
E faz muito bem a nós, todos nós, a gente prestar atenção aqui ao que diz esse texto, bem como outras palavras das Escrituras que fazem menção do Espírito Santo, que diz a respeito do Espírito Santo, que fala sobre o seu ministério, sobre o seu agir, para que a gente compreenda o glorioso ministério que o Espírito Santo desenvolve em nossas vidas. Então é bom você ler a Bíblia. Então eu quero convidar você nessa noite a nós lermos a Bíblia. Voltando ao texto que nós lemos aqui, observe comigo o verso de número 16 do capítulo 14 de João. Esse texto no verso 16, a primeira parte, vamos colocar aqui a parte A e a parte B do versículo, nos fala que o Espírito Santo, ele é uma dádiva divina. Ele é uma dádiva divina. Diz o texto: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus. Amém? Deus deu. Quando você lê a Bíblia, você percebe que toda a obra da salvação é fruto da graça de Deus. Toda a obra da salvação é fruto da misericórdia. Você vê lá que Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diz aqui que ele vai dar, ele dá outro Consolador, o Espírito da verdade. Jesus, depois que funda a igreja, diz a Bíblia que ele sobe aos céus, Efésios diz isso, e ele deu dons aos homens, deu à igreja, homens para serem evangelistas, pastores, apóstolos e assim por diante. Então toda a obra de Deus é fruto da graça, da dádiva. Deus dá à igreja. Você e eu somos privilegiados, porque Deus tem nos dado muito por meio da sua graça. Muito Ele tem nos dado. E quando você lê a Bíblia, você percebe que o Espírito Santo, ele está sempre envolvido nessa obra de Deus, nessa obra da graça. No nascimento de Jesus, o Espírito Santo foi um personagem central. Maria estava virgem, não conhecia varão, e de repente o anjo lhe aparece e diz: olha, você vai ter um filho. Ela diz: como que vai acontecer isso? O Espírito Santo te cobrirá, vai te envolver, e você vai conceber. Por isso que o menino que nascerá de você será chamado Filho de Deus. Eis o Espírito Santo lá, na obra da salvação. Jesus, quando cresce, ele vai até João Batista, e no dia do seu batismo, Deus havia dito para João Batista: João, aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo, é esse que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Quando Jesus vem até João, ele contempla e tem a visão clara de que aquele homem era o Cordeiro de Deus, porque ele viu a prova, o Espírito Santo descendo sobre ele, naquele momento. Quando Jesus começa o seu ministério, logo depois aqui desse batismo, a Bíblia fala que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto, para ser tentado durante 40 dias, e Jesus foi tentado, e em todo o tempo o Espírito Santo estava lá. Quando Jesus volta, ele entra lá na sinagoga, ele pega o livro do profeta Isaías, e ele lê e fala assim: olha, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então escute, o Espírito Santo, essa dádiva de Deus, que foi dada à igreja, esteve presente em cada momento da história divina, somente para alcançar a minha vida e a sua vida. Estamos aqui porque nós somos obra, fruto da ação desse Espírito Santo maravilhoso. E diz o texto aqui que nós lemos, versículo de número 16, Jesus fala assim: olha, eu rogarei ao Pai. A vinda do Espírito Santo para a igreja foi fruto da intercessão de Jesus. Ele que intercede, a Bíblia fala que ele vive para interceder por nós. E diz aqui, olha, Jesus foi claro no versículo 16, a parte B, diz assim: olha, e o Pai, ele vos dará outro Consolador. Ele não vai emprestar. Consolador não vem visitar, ele vem ficar.
Ele vos dará outro Consolador. Eu vou rogar e Ele dará outro Consolador. E quando você lê o livro de Atos, você vê esse Espírito Santo presente constantemente na igreja. Quando a gente lê lá o capítulo 5 de Atos, quando Ananias e Safira mentiram, quando venderam uma propriedade e tentaram enganar Pedro, quando Ananias chega diante dos irmãos da reunião, Pedro olha bem para ele e fala assim: por que você mentiu ao Espírito Santo? Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. O Espírito Santo protege a igreja, Ele cuida da igreja, Ele está aqui, Ele está em nós, aleluia, é obra dEle, é graça dEle. E você conhece o resultado da história de Ananias e Safira. Eles foram mortos porque mentiram ao Espírito Santo. Você não mente ao Espírito Santo, você ama ao Espírito Santo. Você se submete a Ele, você se rende a Ele, porque Ele é bom, aleluia. E Ele tem nos dado a sua graça. Então você precisa ser grato ao Espírito Santo, grato ao Senhor nosso Deus, por ter nos dado o seu Espírito. Você precisa ser grato, porque Deus nos deu do seu Espírito Santo. Eu queria frisar isso para você não esquecer nunca mais. Deus deu. Então olha bem, voltando aqui ao nosso texto, versículo de número 16 ainda. Jesus disse que rogaria ao Pai e Ele daria outro Consolador. Essa palavra Consolador eu quero frisar nela, porque o tema da nossa campanha é justamente esse: amar o Espírito Santo, o nosso Consolador. Observe bem aqui nesse texto. Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Essa palavra Consolador, lá no original da Bíblia, no grego, é Paráclitos. Eu vou precisar falar essa palavra algumas vezes aqui, então preciso que você preste atenção. Consolador aqui é Paráclitos, é o nome, lá no grego, que se traduz por Consolador. Quando algumas Bíblias traduzem de forma diferente, ao longo dos séculos, essa palavra foi traduzida de diversas formas. Você vai encontrar traduções como Consolador, Paráclitos como Consolador, como advogado, como quem pleiteia a nossa causa, como ajudador, como conselheiro, alguém para ficar ao seu lado. Isso que é Paráclitos, aquele que será seu amigo, auxiliador, aquele que é convocado. Isso é Paráclitos. Então Jesus falou assim: olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Paráclitos, outro que vai ficar ao seu lado, outro que será o seu conselheiro, outro que será o seu ajudador, outro que será convocado para estar contigo, outro que vai pleitear a sua causa. Ele vos dará outro Paráclitos. E ele diz quem esse Paráclitos é. Ele falou assim: olha, ele é o Espírito da verdade, e ele será dado para estar convosco. Essa palavra ela foi usada ao longo dos séculos no grego clássico, lá antigo, de muitas formas. Eu quero citar para você, e enquanto eu leio, eu queria que você pensasse assim, se você consegue identificar o Espírito Santo, o Paráclitos, agindo assim na sua vida. O que era um Paráclitos lá na antiguidade? Um Paráclitos era alguém chamado para ajudar numa situação com a qual uma pessoa não poderia lidar sozinha. Quando alguém não podia fazer uma coisa sozinha, chamava um Paráclitos. O Espírito Santo é Paráclitos.
Paráclitos era um encorajador. Paráclitos era uma pessoa que injetava coragem nos acovardados. Paráclitos era uma pessoa que animava o braço forte para a luta. Paráclitos era uma pessoa que levava uma outra pessoa muito comum a lidar heroicamente com uma situação perigosa e arriscada. Esse era um Paráclitos. Um Paráclitos diz respeito àquele tipo de consolação e de conforto e aflição, na aflição, que conserva uma pessoa de pé, enquanto se deixada sozinha, ela ia sucumbir. O Paráclito ajudava ela a ficar de pé, porque sozinha ela caía. Um Paráclitos diz respeito ao conforto que capacita você e a mim a ir além do nosso ponto de ruptura, sem quebrar. Isso era um Paráclitos. Você consegue enxergar o Espírito Santo agindo assim na sua vida? Você consegue enxergar Ele fazendo isso em você? Você e eu não estaríamos aqui se não fosse o Espírito Santo. Você já teria sucumbido faz tempo. Mas Ele sempre está presente com aquele que aprendeu a seguir a Jesus Cristo. Ele é o Paráclitos. Então, toda vez que eu falar a palavra Paráclitos, associe Paráclitos com essa pessoa que auxilia, que não deixa você cair, que você se dobra, mas não quebra. Aleluia! Esse é o Paráclitos na vida da igreja. Então Jesus disse para os discípulos assim: olha, eu vou rogar ao Pai e Ele vos dará outro Paráclitos, o Espírito da verdade. Ele vai dar para vocês. Então escute bem, volte aqui comigo a sua atenção para o versículo de número 16 novamente. A parte C, a parte final do versículo 16. Eu vou ler o versículo inteiro, diz assim: olha, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Como é que está escrito aí no final desse versículo na sua Bíblia? Leia, por favor. Eu queria que você lesse de novo. Entendendo, presta atenção, espere um pouquinho. Entenda o que você está lendo. Creia no que você está lendo. Porque isso aí é verdade. São palavras do Senhor Jesus. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Paráclitos, o Espírito da verdade. Para quê? Para que fique convosco para sempre. Quando você estuda a história da igreja, você descobre que já tentaram destruir a igreja de toda forma, de todo jeito. O diabo e os seus demônios, os homens endemoniados, os reis e todos os que odiavam a Cristo e odiavam esta verdade, se levantaram ao longo dos séculos com toda a fúria contra a igreja. Mas disse Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ela não está só. O Paráclitos está nela. Por isso que nós estamos aqui hoje. Por causa do Espírito Santo agindo em nós e no nosso meio. É por isso que você e eu estamos aqui. Então escute bem. Diz o texto que ele seria dado a fim de que fique convosco para sempre. Por que o Espírito Santo foi enviado? Porque Jesus estava indo para o Pai. Ele diz isso: olha, estou indo para o Pai, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis e vocês não vão me achar. Estou indo embora. Então para que o Espírito Santo veio? Por quê? Porque Jesus estava voltando para o Pai
e a igreja não poderia ficar só, porque senão ela não aguentaria nem os primeiros dias. Não aguentaria nem os primeiros dias. É só você ler os primeiros capítulos de Atos para você entender isso. Se não fosse o Espírito Santo, a igreja teria sucumbido ali mesmo. Mas o Espírito de Deus estava presente. Então escute bem, olha só aqui. Eu queria que você observasse. João capítulo 17, versículo 12. Abra sua Bíblia nesse texto. É uma oração de Jesus pelos seus discípulos, e ele fala uma coisa interessante. Jesus agora está falando para os discípulos o seguinte: olha, até aqui eu estava fisicamente presente, mas a partir de então haverá uma necessidade de uma presença espiritual. Então é presença física versus presença espiritual. Jesus era o consolador dos discípulos. Jesus era o protetor dos discípulos. Jesus foi o paráclitos dele em todo o seu ministério. Você percebe isso quando lê os evangelhos. Jesus defendia os discípulos, lutava por eles, protegia eles, ensinava eles, levantava-os. Jesus era o paráclitos dos discípulos. E ele orando ao Pai, no versículo de número 12 do capítulo 17, ele diz assim: olha, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome. Aleluia. O nome que me deste. E protegi-os. E nenhum deles se perdeu. Senão filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas comigo ninguém se perdeu. Jesus era o paráclitos, o protetor, que segurava, que prendia, que acalentava, que levantava o caído, que fortalecia o desanimado. E ele fez isso com os discípulos o tempo inteiro. Todo o tempo ele fez assim. E esse paráclitos agora vai embora. Você percebe quando você lê o Evangelho de Lucas. Vamos ler lá Lucas capítulo 9, por favor. Abra sua Bíblia lá, Lucas 9. Lucas 9, versículos 2, versículo 1, versículo 2, e depois o versículo de número 10. Escute bem, eu vou ler o texto. Lucas 9, verso 1, 2 e o 10. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E o texto aqui diz que eles foram e percorreram as cidades, as aldeias. E diz o versículo de número 10, que eles regressaram para Jesus e relataram tudo o que tinham feito. Então era assim, na época de Jesus, fisicamente. Jesus mandava, eles iam lá e voltavam a Jesus. Iam lá e voltavam a Jesus. Olha o capítulo 10 ainda desse mesmo livro de Lucas 10. Diz o texto no capítulo 10, versículo 1, assim: depois disso o Senhor designou outros 70, os enviou de 2 em 2, para que precedessem em cada cidade lugar, onde ele estava para ir. E eles foram e pregaram e fizeram a obra. Diz o versículo de número 17 desse capítulo 10 de Lucas: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo seu nome. Então escute, fisicamente Jesus estava aqui, num centro missionário. Jesus mandava os discípulos, eles iam e voltavam a Jesus. Eles iam e voltavam a Jesus. Quando eles tinham dificuldade, você lembra quando eles atravessaram o mar e as ondas eram bravias e o barco quase afundava? Jesus veio até ele caminhando sobre as águas. Jesus estava sempre presente, ele era o paráclitos. Agora o paráclitos vai embora. E agora? Ele vos dará outro consolador. Vocês não ficarão sós. Vocês não ficarão desamparados, porque agora a missão dos discípulos seria muito mais abrangente. Depois da sua ressurreição, Jesus chama eles e diz assim: olha, agora não é mais só Jerusalém, é ide por todo mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E agora, Jesus, como é que faz? O Senhor não está aqui. Não, eu estou. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como que isso ia se proceder? O Espírito Santo presente. O cumprimento dessa promessa de eu estou convosco todos os dias se cumpriu com a vinda do Espírito Santo. Ele está conosco para sempre. Para sempre. E é tão enfático isso, irmãos, que Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou assim: olha, vocês não sabem que vocês sois o templo do Espírito de Deus, proveniente dele, que habita em vós? Ele habita aí dentro. O Espírito Santo está aí dentro? O Espírito Santo está aí dentro? O Espírito Santo é o seu Paráclitos. Você tem convicção, consciência dessa verdade? Que você só está aqui hoje por causa da ação do Paráclitos, do Espírito da verdade? Ele está aí dentro, agindo em você, te fortalecendo, te dando ânimo. Se não está, você pode receber. Aleluia. Porque diz o texto que o Senhor dará para quem não tem. Só se dá algo que alguém não tem. Se você não tem o Espírito Santo, hoje Jesus te dá. Aleluia! Deus dá o Espírito Santo, se você crer e quiser. Ele dá. Ele dará outro Consolador para ficar para sempre. Observe aqui, irmãos, voltemos lá para João, capítulo de número 14, onde nós estávamos lendo. Observe comigo o versículo de número 17. Jesus diz assim: olha, o Espírito da verdade é o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Há duas verdades que você e eu precisamos estar atentos aqui. O Espírito Santo não é para o mundo. O Espírito Santo é para a igreja. O Espírito Santo age no mundo por meio da igreja. Nós somos o canal. Nós somos um instrumento. Jesus que disse: o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo não recebe, o mundo não entende. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, e parece loucura. O homem natural não entende. Por que você faz uma campanha de 15 dias na igreja? 12 dias, 13 dias, um mês? O homem não entende. O natural não compreende. Por que você está desempregado e não consegue dar glória a Deus? O homem natural não entende. Porque você está doente e ainda diz aleluia. O homem natural não entende porque você está numa luta tremenda acima das suas forças e ainda permanece de pé. Não entende, porque isso não é obra natural. Isso é obra do Espírito de Deus na minha e na sua vida. É obra dele em nós. E você deve glorificar e adorá-lo por isso. Porque esta é a obra que ele mais faz na minha e na sua vida. Nos manter de pé. Ele age de fato como um verdadeiro Paráclitos. Em todo o tempo que você precisar, ele age.
A igreja que manifesta esse Paráclito. Se você quer ver um exemplo rápido, abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2, deixa João 14 marcado, por favor. Você conhece o texto, mas nós precisamos ler. Atos 2. Glória a Jesus. Localiza no seu texto bíblico os versículos de número 16 e 17. Todos acharam? Quando o Espírito Santo desce, lá em Jerusalém, você conhece o texto bíblico, vou só resumir rapidamente. As pessoas que ouviram eles glorificar a Deus e falando em outras línguas, ficaram assustados. E acharam que eles estavam loucos. Esses homens estão bêbados. Essa hora da manhã fazendo essa barulheira, isso é bebedeira. Olha o que o Espírito Santo faz. Esses discípulos que até então estavam enclausurados, com medo dos judeus, são cheios do Espírito Santo. Olha o que diz aqui o texto. Diz a Bíblia no versículo de número 16. Versículo 14 diz que Pedro se levantou, juntamente com os 11, e ergueu a voz, ele gritou. Eu preciso que você preste atenção nisso. O contexto para a igreja era complicado. Jesus tinha sido crucificado, os discípulos perseguidos e todos eles estavam reclusos. Mas quando o homem está cheio do Espírito Santo, aleluia, ninguém segura. Quando o homem e a mulher está cheio do Espírito Santo, ninguém segura. Porque não é força humana que move, é força divina. Não é capacitação natural, é capacitação sobrenatural, é de Deus. Esse homem se levanta e ergue a voz e diz: ei, está bêbado não? Isso aqui é o que está escrito nas Escrituras. Profeta Joel escreveu: e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Somente um homem cheio do Espírito Santo é que tem capacidade e condição de fazer isso. E esses homens ficaram assim, assustados de ver, de ouvir. E Pedro começa a discorrer e pregar sobre Jesus. E observe lá no capítulo 2, versículo de número 37. Olha o que acontece quando você fala movido pelo Espírito Santo. Eu preciso que você preste atenção nisso. Olha o que acontece quando você e eu falamos movidos, inspirados, orientados pelo Espírito Santo. Diz o texto que ouvindo eles estas coisas, verso 37, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que faremos, irmãos? O que nós vamos fazer? A resposta você conhece, eu quero citar, verso 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É a igreja, irmãos, que mostra para o mundo quem é o Espírito Santo. O mundo não entende Espírito Santo. O mundo não conhece Espírito Santo. Sabe como o mundo vai conhecer o Espírito Santo e entendê-lo? Através da sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Curva a sua cabeça. Aleluia. E pense nisso que eu estou te dizendo. O mundo não conhece o Espírito Santo. O mundo não tem conhecimento, não sabe nada sobre ele. É da sua boca que sairá a verdade sobre o Espírito Santo. É dos seus lábios. É da sua vida
É o que Ele faz na sua vida que vai mostrar para o mundo quem Ele é. Deixa Ele agir na sua vida. Deixa Ele agir em você. Deixa Ele fazer de você um instrumento, um canal, uma testemunha. Deixe Ele agir. Diga: Espírito Santo, age em mim, move em mim, me fala através de mim. Ó Espírito Santo, eis-me aqui. Seu vizinho vai conhecer quem é o Espírito Santo por você. Sua família vai conhecer esse Paráclitos maravilhoso por sua causa. Os seus filhos vão saber quem é o Espírito Santo pela sua boca. Mas se você tiver uma experiência real e viva com Ele. E o conselho que eu quero te dar nessa noite: busque uma comunhão real, viva, verdadeira, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Voltemos lá para João de número capítulo 14 para nós finalizarmos aqui. Volte lá comigo, por favor, versículos 16 e 17. Diz o texto que nós lemos, Jesus dizendo: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Preste atenção, irmãos. A Bíblia nos mostra muitos e muitos casos da ação desse Paráclitos na vida da igreja. Quando Pedro e João foram levados perante o Sinédrio, como eu disse para os irmãos, o início da igreja primitiva foi muito difícil. Eles entraram no templo, na hora da oração, tinha um coxo à porta do templo, o coxo lhe pede uma esmola. Pedro e João, cheios do Espírito Santo, olha para ele e diz assim: olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o moço levantou, e entrou no templo saltando e glorificando a Deus, e as pessoas ficaram assustadas e assombradas. E Pedro disse: não foi por nossa causa, foi no nome de Jesus. E diz o texto que eles foram levados diante do Sinédrio para explicar como é que aquilo aconteceu. Diz o texto, eu vou ler para você ouvir. Diz o texto que eles foram levados e perguntaram assim: olha, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Essa frase do versículo de número 8, eu estou lendo Atos 4, 7. Se você quiser abrir, seria interessante você ver. Atos 4, 7 e o versículo 8. Diz assim o texto, vou repetir a pergunta do verso 7. Pondo-os perante eles, os arguíram com ele, que poder, ou em nome de quem, vocês fizeram isto? Diz o verso de número 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu a boca diante do Sinédrio, que era a autoridade maior naqueles dias. Eles tinham um poder de morte sobre as pessoas. Era assim que o Sinédrio agia. Eles legislavam sob a lei e mandavam em tudo e em todos. Só não mandavam em Deus porque não tinha jeito. E esse homem simples abre a boca e diz assim: olha, eu vou contar no nome de quem?
no nome de Jesus Cristo, a quem vocês mataram. Aleluia. Olha que audácia. Pensou que audácia? Diante do sinédrio, diante dos legisladores, os que tinham poder sobre eles. Mas quando o homem está cheio do Espírito Santo, é assim que acontece. O Espírito Santo capacita para você fazer coisa que você nem imaginava que era capaz. Eu falei, eu fiz isso, fiz não. Foi o Espírito Santo que fez. Eu estou pregando aqui, não é porque eu sou bom, não. É porque o Espírito Santo é que faz. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele você não é nada. É Ele que dá, é Ele que fala, é Ele que orienta. É o Espírito Santo quem faz. Então observe bem, ainda no capítulo 4 de Atos. Diz o texto no versículo 10 e o versículo 13. Diz assim o texto: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é no nome dele que este está curado perante vós. Agora observe o verso 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Você tem estado com Jesus? Hein? Você tem estado com Jesus? Você tem estado com Ele? É Ele que dá o Espírito Santo. Aleluia. Ele que dá graça. Ele é que dá graça. Ele é que faz maravilhas e milagres pelo seu poder. É Ele que realiza a sua obra. É Ele. Os homens reconheceram que aqueles dois moços simples, como é que eles tinham tanta autoridade, tanta intrepidez, tanta ousadia? Só tinha uma explicação. Esses homens estiveram com Jesus. As pessoas podem falar isso sobre mim, sobre você? Pense, por favor. As pessoas podem dizer isso a meu respeito, a seu respeito? Esse camarada tem estado com Jesus. Essa mulher tem estado com Jesus. Esse homem tem estado com Jesus. E o Espírito Santo mora nele. O Espírito Santo mora nela. Precisa acontecer isso, meu querido. Precisa acontecer essa verdade. Então escute bem para nós aqui, caminhamos para o final. Eu quero ler com vocês Atos capítulo de número 7. Nós estamos vendo aqui exemplos da ação do Paráclitos na vida da igreja. Estevão, capítulo 6, primeiramente. A Bíblia fala que Estevão foi um dos primeiros diáconos. E um dos requisitos que foi colocado para se escolher os diáconos era que fossem homens cheios do Espírito Santo. E elegeram Estevão e outros citados no texto. E Estevão, diz a Bíblia no versículo de número 8, observe Atos 6, 8. E Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E diz a Bíblia que ele foi levado e combatia com os da sinagoga dos libertos, verso 9. E eles discutiam, diz o verso 10, que eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Ninguém. Se você está cheio do Espírito Santo, abra a sua boca e fala. Abra a sua boca e fala. Quem faz o resto é Ele. Você só tem que abrir a boca e falar. Porque ninguém resiste.
Mas nós vivemos uma época, irmãos, eu preciso falar isso, me perdoe, quando muitos dos nossos crentes não oram mais para serem batizados com o Espírito Santo. Tem gente que não se preocupa com isso. Tem gente que não acha isso importante, necessário. É totalmente necessário. Tão necessário que Jesus disse para os discípulos: vocês vão ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder. Tão necessário que era. Ainda é necessário ser cheio do Espírito Santo. Crente, você não vai a lugar algum se você não for cheio do Espírito Santo. Você não chegará ao céu se você não for cheio do Espírito Santo. Você não conseguirá testemunhar para ninguém se você não for cheio do Espírito Santo. E é Jesus que te enche do Espírito Santo. E Ele está aqui hoje. Aleluia! Para encher você. Alabassuricanto. Ele está aqui para fazer. É você que precisa entender isso, que é necessário. Você precisa entender. Você conhece a história, mas eu preciso ler com você aqui. Atos capítulo 7, versículos de número 51. Depois que Estevão é levado também ao Sinédrio, ele prega e fala de Jesus, e ninguém consegue fazer ele calar. E diz o texto, quando eles olham para ele, vê o rosto dele como de um anjo. Aleluia. Cheio do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo transforma o seu semblante. Aleluia. É semblante de graça. É semblante de alguém abençoado. Até na luta. E olha a luta que esse moço vai passar. Você conhece o texto, mas eu preciso ler. Verso de número 51. Diz o texto: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio de anjos e não aguardastes. Olha o que diz o verso 54. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas olha que maravilha no verso 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olha para o céu e diz assim, olha, diz o texto, que ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E sabe o que é mais maravilhoso? E é aí que você precisa entender que isso aqui é o Espírito Santo que faz. Porque ele viu e não ficou calado. Ele viu e não ficou calado. Independente do que aconteceria, ele viu os céus abertos, viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé à direita do trono. E diz o texto, aleluia, que ele exclama: eis que eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Estevão morreu por causa disto. Estevão morreu porque falou isto. Mas quando o Espírito Santo está na vida do crente, meu querido, ele não teme nem a morte. Porque ele sabe que Jesus está em pé à direita do trono para receber a sua alma. Ele foi apedrejado,
E lá morrendo ele ora: ó Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Alabaxalai. Sabe o que diz a Bíblia que é maravilhoso, irmãos? Você precisa perceber isso. Verso de número 60. Estando de joelhos, ele clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras ele adormeceu. Aleluia. Oh glória! O crente em Cristo não morre, ele adormece, porque Jesus vai acordá-lo breve. Mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Para o mundo está morto, mas cheio do Espírito Santo está só aguardando, está dormindo. A Bíblia diz: bem-aventurados que dormem no Senhor. Só um homem cheio do Espírito Santo, irmãos, que consegue dizer isto, com risco de perder a própria vida. O que você é capaz de fazer? Se fosse eu e você numa situação dessas, que o Espírito Santo comova a sua alma e a minha nesta noite, para você buscar uma vida repleta e cheia do Consolador. Quem dá o Consolador é o Espírito Santo. Escute, irmãos, nós somos capacitados por Ele para ir além do ponto de ruptura. Você já quebrou uma varinha na mão? Todo mundo já fez isso, né? Pega uma varinha e quebra, assim, dobra. Você vai dobrando a varinha, vai dobrando. Chega um ponto que ela não resiste mais e pá, estala. O Paráclitos, como nós lemos aqui, é aquele que ajuda você a ir além do ponto de ruptura, além do ponto de quebrar. Você vai sendo morgado pelas provações, pelas tentações, pela dificuldade, pela luta, porque a porta do céu é estreita, o caminho é apertado, e você vai e quase que não aguenta, e quando você diz: Jesus, eu não aguento mais, o Espírito diz: vai mais um pouco. Vai além, porque eu estou contigo. Aconteceu isso com Paulo. Paulo foi pregar, e ele chegou na cidade de Corinto, ficou com medo. Mas o Senhor disse para ele assim: não tenhas medo, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de você aqui. 1 ano e 6 meses pregando, e você vê uma igreja gloriosa depois. É o Espírito Santo que ajuda você a ir um pouco além, crente. É Ele que ajuda você a ir um pouco além. Ele ajuda você a ir um pouco além. Está difícil, pastor, mas Ele te ajuda a ir além. Ah, pastor, não estou aguentando mais. Mas o Espírito Santo diz: vai que eu estou contigo. Eu estou aqui, eu sou o seu Paráclitos. Chacacalabás. Ele te ajuda a ir além. Vai além, crente. Levanta e anda, porque o teu descanso não é aqui. Teu descanso não é aqui. Tem alguém te dando ânimo, te dando força, te dando graça e te enchendo de poder. O Espírito Santo, aleluia. Ele quer agir na sua vida. Ele quer agir. Ele quer fazer parte da sua vida. O Espírito Santo, irmãos, Ele ajuda aí você ir bem longe. Ele intercede, diz a Bíblia que Ele intercede por nós. Paulo, escrevendo aos Romanos, falou assim: olha, o Espírito, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O ajudar na fraqueza é quando você não pode. Por favor, presbítero Marcos, vem aqui, me ajuda aqui. Eu quero que o senhor pegue esse púlpito aqui, desse lado, e chega ele para cá, aqui onde eu estou. Foi fácil? Volta lá, por favor.
E se tivesse uma ajuda? Prefeito Carlos, vem aqui, por favor, vem cá. Pega do lado de cá. É aqui, ó, tá aqui, ó. E traz o pulto para cá, perto de mim aqui, ajuda aqui. Ajuda o irmão Marcos ali. Isso. E agora? Foi mais fácil? Volta lá, por favor. Você entendeu o que é isso aqui? Obrigado. Isso é o que o Espírito Santo faz. Paulo falou assim, olha, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A palavra ajuda lá em Romanos 8, 26 significa isso. Alguém que pega do lado e ajuda você a ir. Já ajudou alguém a levantar um saco de cimento ou um saco de milho? Como é que você faz? Você fica de frente dele e pega os dois lá e levanta, não é assim? É assim que o Paráclitos faz. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Porque você não sabe nem como orar. Você não sabe nem orar como convém. Ele te ajuda nas suas fraquezas. Você quer ver um exemplo? Eu preciso ler esse texto aqui antes de concluir. Abra sua Bíblia 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, por favor. Glorificado seja o Senhor que é bom. 2 aos Coríntios, capítulo de número 11. Localiza, por favor, na sua Bíblia. Você vai entender e compreender aqui um exemplo de alguém que foi capacitado para ir além do ponto de ruptura, de quebra. O apóstolo Paulo. Capítulo 11, 2 aos Coríntios 11, localiza por favor, verso de número 23, eu vou ler aqui rapidamente, você acompanha, do 23, até o 27, diz assim, olha, são ministros de Cristo, falam como fora de mim, eu ainda mais, como? Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Uma quarentena de açoites menos 1 são 39 chicotadas. Vezes 5 são 195 chicotadas. Por causa de Cristo. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, em fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Como é que Paulo aguentou tudo isso, hein? O que você acha que fez Paulo aguentar tudo isso aqui? Aqui é a força de Paulo? O capítulo de número 12, você conhece o texto quando ele ora para um espinho na carne. Algumas vezes você está na condição semelhante, nós estamos. A gente não está mais aguentando. Quase jogando a toalha. Ai, Senhor, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais essa minha vida. Parece que nada dá certo. Deus, eu não aguento mais, parece que o Senhor esqueceu de mim. Paulo orou assim, Senhor, afasta de mim esse espinho, tem misericórdia. E ora por 3 vezes. Mas nessa hora o Espírito Santo vem e fala assim, olha, ei, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vai, continua, como ser cheio. O Espírito Santo está agindo na sua vida, meu querido. Quando eu falo de Espírito Santo agindo, não é você ficar pulando e saltando na igreja, não. Tem gente que acha que o Espírito Santo agindo é você saltar e pular na igreja, não é isso não. Não é isso, faz parte, mas não é isso.
Espírito Santo na vida é constante contigo em toda e qualquer situação e circunstância. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Quando há motivo para sorrir, quando há motivo para chorar. Quando há motivo para cantar e quando não há motivo para cantar. É o Espírito Santo constante contigo em todo o tempo. E como é que faz para ser cheio do Espírito Santo? Peça a Jesus. Lembra da mulher samaritana? Jesus chegou ao poço e pediu à mulher: me dá água para beber. E ela assustou com Jesus, porque ela samaritana, Jesus judeu, e o judeu samaritano tinha uma rixa que não se combinavam. E ela: como você pode, sendo um judeu, me pedir água a mim que sou samaritana? Isso está errado, não pode. Está estranho isso. Isso não é normal. Jesus olhou para aquela mulher e falou assim: ah, se tu conheceres o dom de Deus, aleluia, e quem é o que te pede, tu é que lhe pediria, e ele te daria água viva, que jorra para a vida eterna. Quem bebe dessa água aí, moça, vai tornar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus dá o Espírito Santo. Jesus estava lá na festa dos tabernáculos, João capítulo 7 registra isso. O último dia da festa, as pessoas indo embora para casa. Jesus diz a Bíblia que ele se levanta, coloca-se de pé e ele grita, porque ele é insistente. Todo mundo tem que ouvir. Ninguém pode sair sem ouvir, porque é para todos. E ele grita assim: ei, quem tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Você está com sede espiritual? Está precisando de ser cheio do Espírito Santo? Você já pediu para Jesus? Você já pediu para Ele? Feche os seus olhos. Quem tem sede, venha a mim e beba. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Jesus disse assim: ó, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele falava isso do Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Sabe qual deve ser o projeto, melhor projeto da sua vida? Ser cheio do Espírito Santo. Paulo disse assim: olha, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, salmodiando e louvando a Deus no vosso coração. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Jesus. Isso aqui é uma ordem bíblica, irmãos. Enchei-vos do Espírito. É uma ordem, porque é uma necessidade. Você só vai aguentar ficar de pé até a volta de Jesus se você for cheio do Espírito Santo. Se estiver só pela metade, não adianta, é cheio. Crente é cheio.
Só um pouquinho não adianta. Orar só um pouquinho, jejuar só um pouquinho, ler a Bíblia só um pouquinho, vir à igreja só um pouquinho, não adianta, é cheio. Ser cheio do Espírito Santo. Eu queria que você ficasse de pé para nós orarmos. Aleluia. Você que pode, fique sobre os seus pés. Como que você não vai amar um Consolador como esse? Como não amar um Consolador como o Espírito Santo? Que está contigo todo dia. E quando você peca, ele fala, opa, faz isso não. Acerta os seus passos. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Jesus oferece o Paráclitos. Ele diz assim, ó, quem crê em mim, como diz a Escritura, aleluia, rios de água viva correrão do seu interior. São rios, vida abundante, vida plena. Ah, se eu fosse você, eu corria para Jesus. Mas eu vinha depressa. Porque ele pergunta assim, ei, quem tem sede? Venha a mim e beba. Está com sede de justiça? Está com sede de perdão? Está com sede de misericórdia? Está com sede de graça? Jesus te dá. Jesus te dá. E você faria muito bem em correr para Ele e dizer, Jesus, eu quero, eu preciso. Enche-me do seu Espírito, Senhor. Dá-me dessa água. Dá-me desta água. Dá-me desta água. Amado Deus, eis aqui a sua igreja, Senhor, lavada e remida no seu sangue. Ó Deus, o Senhor conhece cada coração aqui. Deus, é uma necessidade nossa sermos cheios do Teu Espírito. E nós queremos agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o Seu Espírito, aleluia. Oh, que maravilha, aleluia. Nós não andamos sozinhos mais. Nós temos um companheiro constante, fiel, verdadeiro, o Espírito da verdade, aleluia. Senhor, toma vidas aqui agora, Senhor. Aqueles que estão clamando a Ti por mais graça, por mais misericórdia, por mais perdão, por ajuda, Senhor, dá agora, concede agora. Deus, reveste com a sua graça, envia o Teu Espírito. Envia agora, Pai Santo. Envia aos corações o Teu Espírito. Envia agora, Senhor, envia agora aqueles que querem, que pedem e que precisam da Sua graça. Seja revestido de graça nessa noite. Seja revestido de graça. Seja revestido de graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. E que você seja cheia do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus.
Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos glória, te damos glória, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, diga, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Pega o seu envelope, vamos orar agora no encerramento desta reunião, terceiro dia do nosso projeto de vida. Evangelista irmão Deusdete, esteja orando aqui. Glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor para todos. Senhor meu Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, ó Pai, reunido, ó Pai, para te louvar, para te glorificar, ó Pai. Senhor, nós viemos aqui para te adorar, ó Deus. Senhor, nós viemos aqui, ó Pai, para receber o Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossas vidas, Senhor. Senhor, eu lhe peço, ó Pai, nesta noite, ó Pai, Senhor, abençoa cada vida, Senhor. Que o Senhor venha derramar da Tua graça, do Teu Espírito Santo, ó Pai, sobre a Tua igreja nesta noite, aleluia. Senhor, abençoa esse projeto, ó Pai, esta palavra, Senhor, que foi pregada nesta noite, ó Pai. Senhor, que esta palavra, Senhor Jesus, continua, Pai, ardendo, ó Deus, em nossos corações. Senhor, continua abençoando a Tua igreja, Pai, dando vitória, dando tudo aquilo, ó Pai, que nós precisamos, ó Deus. Senhor, nos abençoa, nos guarda, Pai, nos guia, Senhor, e seja conosco, ó Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. Assim, Senhor, como Jesus foi para o céu e deixou o seu Consolador, para que Ele estejasse conosco todos os dias, Pai. E nós recebemos o Espírito Santo, ó Pai, de braços abertos. É isso, ó Pai, que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluia, graças a Deus. Queridos, nós vamos encerrar agora e quero lembrar aos irmãos que hoje a nossa cantina está funcionando, o departamento de senhoras está ali no comando, então vai ter um momento ali para um lanche,
né? Se você quiser participar, abençoando o departamento, ali vai ter hoje pastel, carne, queijo, frango com catupiry, frango com gueroba, né? Um refrigerante. Então, você está convidado para fazer o seu lanche aqui hoje, assim que encerrar, ok? Amanhã nós estaremos aqui a partir das 19h30, projeto de vida adulto e projeto de vida infantil. Quero dar bem-vindos a todos os nossos convidados para que continue participando conosco, que Deus abençoe você, amém? Estenda suas mãos, nós vamos agora ministrar a bênção do Senhor. Evangelista Vanderlei, ministra a bênção do Senhor à igreja no encerramento desta reunião. Paz do Senhor, queridos, estenda as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, que sua família e todos dizem amém.